Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego dos integrantes do NephroPapers e hoje eu vou falar de um eletrólito que provavelmente já tirou você do sério, potássio. Seja tentando entender a própria fisiologia, manejando uma hipercalemia, manejando uma hipocalemia, provavelmente você já se deparou com algum distúrbio relacionado ao potássio. Primeiro, gente, o potássio, qual a importância dele? O potássio é o principal cátion do intracelular. Certo? Então a primeira coisa a gente tem que entender que ele é importantíssimo nas funções intracelulares, musculares, de papel na síntese de ácidos nucleicos, enfim, o papel dele importante é dentro da célula. E o que a gente vê na nossa prática clínica, o que a gente mede no laboratório, é no extracelular, que é um percentual mínimo do potássio corporal. Tá? Então, para a gente entender, quero mostrar para vocês uma figura que mostra o balanço como um todo do potássio. Então, olha só, pessoal, aqui o balanço do potássio, do que é ingerido, do que é excretado. Então, considerando uma pessoa normal, né, a ingestão em média aí é de 100 milimol ou MEC, tá? Quando eu falo milimol, entenda MEC também é a mesma coisa, pela valência de 1 do potássio. Então, o que a gente ingere, ele vai ser excretado, porque a gente já tem o potássio lá dentro do corpo, tá? Então, se eu ingiro 100 milimol por dia, o que é normal, isso vai ser reabsorvido, só 10% vai ser excretado pelas fezes no intestino, tá? Lembrando que quando o paciente tem doença renal, ou seja, a excreção do potássio reduz, a excreção das fezes pode aumentar até 3 vezes mais, tá bom? Não sendo o suficiente, claro, mas ela aumenta. Muito bem, ingerir 100, 10 sai pelas fezes, 90 vai ser excretado pelo rim, lá, excreção urinária 90 milimol, certo? Para manter o balanço, o que eu ingeri para não aumentar o meu potássio corporal. Isso daí reduz claramente, a excreção reduz quando eu estou em déficit corporal de potássio, ok? No compartimento extracelular, percebam que é uma minoria, 65 milimol do potássio corporal está no extracelular, 2% de todo o corpo, tá? No intracelular ele se distribui entre músculo, fígado, ossos e nas hemácias, tá? E nos rins, que vão fazer o ajuste aí da 90% da excreção. Tudo que passa de potássio, todo o potássio corporal que é passado ao longo do dia, filtrado em 810 milimol, são filtrados pelo dia. Obviamente isso não é eliminado, a grande maioria, 770, é reabsorvido pelos túbulos renais, tá? Por onde principalmente? Sobretudo, túbulo proximal reabsorvido e alça de Henle, tá? E é secretado 50 milimol por dia. Ou seja, é eliminado aí cerca de 50 milimol na parte mais distal, tá? E dentre esse intracelular e extracelular que eu falei, lembrando que o extracelular 2% e o intracelular 98%, o extracelular é o que a gente mede, tá? É o que a gente vê lá quando pede no exame 4, tá? Potássio tá 4,5, tá 5, esse é o valor extracelular. Então, o que acontece, por exemplo, num paciente quando ele precisa de um maior aporte extracelular, a gente tem, ou intracelular, a gente tem os mecanismos de shift, ou seja, quando o potássio sai do intra e vai para o extracelular. Isso acontece por 4 mecanismos: de insulina, de catecolamina, sistema nervoso simpático e equilíbrio ácido básico. O que isso quer dizer? Eu estimulo a saída do potássio do intracelular por extracelular, quando eu tenho, por exemplo, deficiência de insulina, certo? Quando eu tenho um bloqueio catecolaminérgico, né? Situações aí em que eu reduzo, tenho um beta-bloqueio, alfa-bloqueio, eu também acabo estimulando, né, o potássio a ir para o extracelular, tá? E o equilíbrio ácido básico, né? Quando a gente tem excesso de H+, né, acidose, a gente tende ao que? O potássio sair do intracelular, ele se desconecta a ânions e ele vai para o extracelular. Então, resumindo, o que vai aumentar, vai causar hipercalemia, né? O aumento do potássio extracelular, deficiência de insulina, tá? Estímulo adrenérgico, tá? Simpático, e acidoses também vão aumentar o potássio no extracelular, ou seja, causar hipercalemia, e o contrário vai reduzir o potássio extracelular, podendo causar hipocalemia. Perfeito? E na eliminação renal, o mais importante é que da eliminação renal que eu comentei, que é 90%, né, do potássio eliminado, o mecanismo que mais regula, de fato, quanto é secretado pelo rim, vai ser lá distalmente. E o que é mais
significativo mecanismo é da aldosterona, a eliminação renal do potássio, principalmente no néfron distal, a reabsorção pelos canais ENaC, a secreção de K ou de H+, para manter a eletroneutralidade. Isso é regulado pela aldosterona, o hormônio que promove a expressão desse ENaC na célula tubular. Ou seja, quando eu tenho uma necessidade de aumentar a eliminação de potássio, eu vou ter o aumento da aldosterona. Então, situações de aumento da aldosterona, eu vou ter maior eliminação de potássio, maior caliurese, tá ok? E quando eu tenho situações em que eu preciso reter potássio, eu vou ter situações de menor aldosterona, vou ter menor secreção de potássio, certo? Então agora eu vou dar duas situações hipotéticas, pessoal, para a gente tentar encaixar a fisiologia na fisiopatologia. A primeira é uma situação de disfunção renal, que a gente mais vê principalmente nós nefrologistas, certo? Na disfunção renal, como eu falei, a gente vai ter uma menor eliminação de potássio, porque 90% da necessidade de eliminação vai pelo rim. Então o que acontece? Eu tendo a ter hipercalemia. Tendo, não necessariamente eu vou ter, porque eu posso ter mecanismos compensatórios ainda, o potássio corporal ele pode se redistribuir. Então, por exemplo, o paciente tem disfunção renal, um tem hipercalemia e outro não. Por que um tem e outro não? Dependendo, vamos supor que a gente está falando da mesma taxa de filtração. Em um paciente, ele pode ter um déficit corporal e esse potássio está se redistribuindo, vai para o intracelular. Perfeito? No outro, se ele já tem a repressão no intracelular, ele acaba ficando no extracelular. Os mecanismos de shift não compensam e a eliminação intestinal não consegue aumentar, muitas vezes a ponto de compensar. Certo? A gente vê o aumento da excreção intestinal, principalmente nas disfunções renais mais crônicas. Isso pode acontecer nas agudas, a gente vê menos, certo? Então, quando eu tenho uma disfunção renal, uma forma que eu quero tratar tentando aumentar a eliminação com diurético ou tentando mandar para o shift, né? Mandar para o intracelular. Lembrando que o intracelular eu vou alterar momentaneamente, o meu potássio corporal ele se mantém igual, tá certo? Muito bem, agora uma situação hipotética 2, em que um paciente tem um déficit de potássio, tá? Por exemplo, está ingerindo menos, ou está tendo vômitos, está tendo perda de potássio, tá? O que acontece com esse paciente? Ele vai ter uma situação, ele tem uma função renal normal, então ele provavelmente vai ter o que? Uma redução da aldosterona para conter a eliminação renal de potássio. Então ele vai ter uma maior reabsorção e menor secreção de potássio distal pela inibição de aldosterona, tá? Para poder conter esse potássio. Por isso que muitas vezes em jejum a gente não precisa ficar repondo o potássio de forma quando o potássio dosado está normal, porque ele vai ter mecanismos o que para compensar essa perda. Tá? A gente tende a repor quando tem um déficit que eu estou vendo no meu exame. Perfeito? Então, de maneira geral, um eletrólito tão complexo, mas para a gente entender de uma forma mais simples e geral. Tá joia? Muito obrigado.